Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos dizer que eu tive assim uma certa indisposição. Aleluia. Tanto lugar para ter indisposição, vim ter em Nova York. Amados, nos perdoe o atraso, mas graças a Deus estamos aqui. Por que você não baixa a sua cabeça, fecha seus olhos, e nós não oramos ao Senhor nosso Deus? Glória a Deus. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua benignidade, meu Senhor, ela dura para sempre. Nós cremos em Ti, na Tua palavra, Senhor amado e bendito, e pedimos a Tua graça e a Tua bênção esta noite, Senhor bendito, sobre as nossas vidas para ministrar a Tua santa e bendita e gloriosa palavra. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Senhor. Aliás, Senhor, continua falando, porque o Senhor já está falando, meu Deus, desde o princípio deste culto, pelos hinos que foram cantados e pela mensagem que o Teu filho, pastor, nesta igreja, está trazendo, Senhor amado e bendito, estava trazendo para os nossos corações. Justo e soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós Te suplicamos agradecidos, agora e para sempre. Amém. Glória a Jesus. Mais uma vez, obrigado, pastor Sinésio, pela honra que os irmãos nos dão em nos convidar para participar desta festa espiritual. Quero agradecer também a gentileza do pastor João Luiz de França, que nos tem dado a sua peculiar assistência, seu cuidado, seu carinho, e pedir desculpas à sua esposa por sequestrá-lo todo dia. Hoje, nós, inclusive, tivemos reuniões de trabalho. Estou feliz em rever nosso irmão Domingos, a sua família. É muito bom revê-los em nome de Jesus. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Tiago, carta de Tiago. E o tema deste conclave, capítulo 5 e o versículo de número 16. Obrigado pela sua paciência comigo e, por favor, me perdoe pelo nosso atraso. Obrigado, pastor. Estamos juntos? Amém? Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Aleluia. Diz assim a santa palavra de Deus. Por que, irmãos, nós não lemos a partir do versículo... Peraí, deixa eu pegar um auxílio aqui que eu vou enxergar tudo. Versículo de número 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns para os outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém. Por que não oramos, amados irmãos? Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, nós te pedimos, continua falando ao nosso coração. Senhor amado e bendito, sempre queremos estar na tua presença. Nós sabemos que estar contigo, Senhor, nunca é demais. Fala conosco pela tua palavra. Fala o Senhor conosco e glorifica o teu nome. Toma-me nas tuas mãos, eu dependo inteiramente de ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos agradecidos. Amém, amém, amém. Obrigado. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Quando eu cheguei aqui, amados, observei que o pastor Sinésio estava fazendo uma explanação muito bonita e importante da palavra de Deus. Eu queria abrir um parênteses com a sua licença e fazer menção aqui do nome do meu grande amigo, irmão Carlos, que é membro da nossa igreja na Flórida, é um dos líderes na nossa igreja, ele com a sua esposa, são pessoas
muito especiais para nós. O irmão Carlos está aqui conosco nesta noite. Ele está passando uns dias aqui por New Jersey. E nós estamos felizes em revê-lo. Glória a Deus. Feche parênteses, por favor. E quando eu entrei, justamente no momento que eu entrei, o pastor estava falando de academia. Eu não sei se foi de propósito, porque eu estou um pouco gordinho, ou se foi. Não, o pastor estava inspirado, pregando a palavra de Deus, está inspirado, estava pregando a palavra de Deus, e ele estava falando de massagear, não é? Nós não viemos aqui para ter o nosso ego massageado. Essa é, irmãos, a essência da carta de Tiago. Tiago, ontem nós comentamos um pouco, o irmão de Jesus, ele foi o primeiro a escrever uma epístola católica, uma epístola universal, não é? Ele escreveu uma epístola, irmãos, não a uma igreja especificamente, ou a um grupo especificamente, mas ele escreveu ao povo hebreu da dispersão. Você se lembra que logo depois que o Senhor Jesus ascendeu aos céus e veio a manifestação do poder de Deus com a presença do Espírito Santo na vida, nos corações, o batismo do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, a igreja começou a crescer e a crescer e a crescer, e em um ano, algumas contas chegam a mais de 100.000 pessoas, a igreja do Senhor Jesus. E logo depois começou então a perseguição. E quando veio a perseguição, o povo se dispersou. O povo fugiu para todos os lados. Teve gente que foi parar em Mount Vernon, outros foram para New Jersey. Na Flórida quase não ficou ninguém. Porque não tem trabalho, porque não tem... Então houve uma grande dispersão. A esta igreja dispersa, agora entendam uma coisa. Para nós, às vezes, pode parecer simples, quando a igreja se dispersa, se espalha. Nós estamos vivendo nos Estados Unidos. Mas nós estamos vivendo com o nosso povo. Imaginem que eles estivessem vivendo com o seu povo. Nós estamos vivendo com a nossa comunidade cristã, evangélica, pentecostal. Mas nós temos parâmetros que nos ajudam, porque além de cristã, evangélica, pentecostal, nós temos alguns princípios e costumes que nos são comuns. Mas acima de tudo, nós temos uma doutrina comum. Nós temos uma Bíblia, a palavra de Deus, e nós interpretamos a palavra de Deus de maneira muito semelhante. Nem nós, entre nós mesmos, somos totalmente homogêneos na interpretação da palavra de Deus. Em alguns pontos a gente difere, não é verdade? Em alguns pontos a gente, mesmo dentro, aqui entre nós, questões menores, discussões pequenas que não vão influenciar em absolutamente nada a vida da igreja. Mas aqueles irmãos da dispersão não tinham Bíblia. Eles não tinham orientação. Eles não tinham doutrina. E Tiago escreveu a eles, mais ou menos no ano 62 da era cristã, Tiago escreveu a eles. Significava mais ou menos 25 a 30 anos que Jesus já havia ressuscitado. E quando Tiago escreveu, ele escreveu porque estava acontecendo alguns problemas nas igrejas. As igrejas espalhadas começaram a adotar diferentes sistemas de conduta. Algumas foram para os Estados Unidos e começaram a adotar o American Way of Life. E outros, no lugar de americanizar, começaram a americanalhar. E alguns acabaram ficando muito americanalhados, não é verdade? Alguns da dispersão começaram a adotar
um sistema de vida que começou a trazer problemas para a igreja. Lembra? A igreja estava crescendo em muitos lugares. A perseguição foi em Jerusalém. Eles se dispersaram por muitos lugares. E foi aí, nessa dispersão, que segundo a maioria dos estudiosos, nasceu também a igreja na sede do governo, em Roma. Que Paulo depois foi conhecer, a quem Paulo escreveu sem antes ter visitado. Eles não tinham Bíblia e eles não tinham parâmetros. Eram as cartas dos apóstolos que davam a eles orientações para a sua vida diária. Algumas coisas estavam acontecendo no meio da igreja. Eu tenho certeza, pastor Sinésio, que esse tema não foi escolhido pelo senhor. E nem foi escolhido pelas irmãs. E nem foi escolhido por ninguém aqui na igreja. Este tema foi tirado do coração de Deus. E foi o Espírito Santo quem tirou para a nossa edificação durante estes dias desta festa em nome de Jesus. Porque se existe alguma coisa que nós precisamos parar e meditar, é nas palavras de Tiago. Ele começa falando a uma igreja que precisa de orientação enquanto a como se comportar e viver no meio de um mundo tão diverso e, na maioria das vezes, adverso. E parece que ele estava falando dos nossos dias. Nós vivemos em um mundo onde nós temos que ter consciência e nós temos que ter a visão da perspectiva da palavra de Deus a respeito do mundo em que nós vivemos. O que você está falando, pastor? Cosmovisão cristã. Eu estou falando de visão de mundo da perspectiva da palavra de Deus. Ou seja, nós somos pessoas iguais às outras. 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas, uma de cada lado. Vivemos debaixo das mesmas circunstâncias e problemas das outras pessoas. Mas a nossa perspectiva de vida é diferente. E tem que ser diferente. E você vai se espantar de ver que Tiago, já o apóstolo, daqueles que tinham o privilégio de ter aquela amizade mais chegada com Jesus. Lembra que Jesus de vez em quando saía para fazer alguma coisa e chamava com ele a Pedro, João e Tiago. Tiago começa a orientar os irmãos porque a igreja começa a ter problemas. E depois que os apóstolos passaram para a eternidade, os bispos das igrejas, que foram depois chamados de os pais da igreja, também escreveram muitas coisas falando dos problemas da igreja. Alguns problemas que nós anotamos aqui da igreja, que estavam acontecendo naquele dia. Formalismo. As igrejas já não estavam mais muito dispostas a dar glória a Deus e aleluia. A formalidade começou a tomar lugar no meio de um povo que nasceu debaixo, ou que foi criado na chama pentecostal. Uma igreja pentecostal que entrou pelo caminho da formalidade, que entrou pelo caminho do prestar culto simplesmente para picar o cartão, porque hoje é domingo. Porque é o dia do culto. Porque nós temos que fazer isto. Uma igreja que ficou tão formal que começou a se misturar com o mundo de uma tal maneira que a igreja deu lugar à simples religião. No sábado, os corintianos iam para o templo da sua deusa. Um templo que tinha um pedaço de templo de adoração pagã. E a outra metade era um lugar de prostíbulo que tinha 1000 prostitutas. No sábado à noite, eles estavam no prostíbulo. E no domingo de manhã, eles estavam tomando ceia na igreja.